Pare por alguns segundos. Você realmente pensa quem escolheu o seu time, quem escolheu as suas opiniões políticas, quem escolheu a maneira como você se veste? Isto foi realmente você ou isto você herdou sem nem mesmo perceber? Nós gostamos de acreditar que pensamos por conta própria, que todas as nossas opiniões, que todas as nossas ideias são apenas frutos da nossa própria inteligência, da nossa experiência, da nossa própria realidade. E se eu te disser que boa parte do que você chama de minha opinião foi construído muito antes de você sequer ter a capacidade de questionar essas coisas? Televisão, escolas, famílias, redes sociais, amigos, vivemos cercados em um mundo de ideias desde quando nascemos. Algumas ideias são verdadeiras, outras são apenas populares. Você com certeza já deve ter conhecido ou você ser aquela pessoa que torce para um determinado time, mas você torce para aquele time porque você cresceu numa família, num grupo de amigos que torciam para aquele determinado time. Logo você cresceu e você nunca se questionou. Ou você vê nas redes sociais que existe uma pessoa que ela é simplesmente odiada por muitas pessoas, mas essas muitas pessoas nem sabem realmente dizer o porquê odeiam ela. Só estão odiando porque é popular, porque virou algo popular odiar esta determinada pessoa. Então simplesmente as outras pessoas estão odiando essa determinada pessoa sem nem mesmo se questionar. Realmente está certo? Essa pessoa é realmente uma pessoa que temos que odiar ou alguma coisa do tipo? Isso é algo que acontece no nosso inconsciente. Porque o cérebro ele é adaptativo. Então se você está inserido em um grupo de pessoas que pensam da maneira X, logo o seu cérebro ele vai se adaptar para pensar na maneira X. Se você está inserido em um grupo de pessoas que pensa da maneira Y, o seu cérebro vai se adaptar para você pensar da maneira Y. Isso para você ficar inserido naquele grupo, porque o nosso cérebro ele se sente familiarizado, se sente confortável com tudo que seja semelhante a nós. Então se encontramos pessoas que pensam iguais a nós, o nosso cérebro se adapta e se sente confortável com aquela pessoa. Na década de 1950, um psicólogo chamado Solomon Asch fez um tipo de experimento social. O experimento ele era feito da seguinte maneira: imagine que você foi colocado numa sala com mais 7 pessoas para fazer um tipo de jogo de perguntas. Só que essas 7 pessoas que estão ali além de você são atores. Só que você não faz ideia que essas outras pessoas são atores e estão fazendo parte do experimento. Para você, essas outras pessoas estão ali participando do mesmo jeito que você está participando, apenas para fazer o experimento de perguntas. E o psicólogo então ele faz a primeira pergunta. E a resposta para essa primeira pergunta é obviamente a letra B. Todas as outras pessoas respondem que é a letra B, porque afinal aquela ali é a resposta óbvia para aquela pergunta. Então, por conta de ser a resposta óbvia, você vai lá e responde a alternativa B também. Está correto. Agora digamos que o psicólogo ele faz uma segunda pergunta, mas que a resposta é obviamente a letra C. Mas todos os outros participantes respondem que é a letra A. Logo, você acaba respondendo que é a letra A também, mesmo tendo total certeza que a resposta é a letra C. Mas você respondeu que é a letra A porque você se sentiu pressionado em concordar com o grupo. Você sentiu uma certa pressão ali de pensar diferente, de dar a opinião diferente do que todo o mundo ali ao seu redor deu. Então esse experimento social mostrava que pessoas respondiam errado simplesmente porque outras pessoas estavam respondendo errado também. Então pessoas iam nas opiniões das outras pessoas, porque elas se sentiam pressionadas em questão de discordar, e elas não queriam discordar das outras pessoas. E este experimento, ele nos mostra justamente isto, que nosso cérebro, que nós temos o costume de se moldar com a resposta do mundo, de ter a opinião de acordo com todo mundo está pensando e não pensar por nós mesmos. Nós vemos muito isto na maneira de se vestir. Eu sou uma pessoa que eu me inspiro muito na maneira tradicional, na maneira vintage, por isso que eu uso colete, roupa social, gravata e etc. Me inspiro muito mais na moda clássica. E a minha maneira de se vestir chama muita atenção das pessoas, porque as pessoas, na minha opinião, parece que elas se vestem tudo de maneira igual. Elas não querem, elas têm medo de
ousar, digamos assim, de se vestir de maneira diferente das outras pessoas para não ser vista como uma pessoa estranha, digamos assim. Então elas tendem a se vestir iguais para tentar meio que passar despercebido. Então a minha maneira de se vestir acaba chamando muitas vezes a atenção das pessoas ao meu redor, porque eu me visto de uma determinada maneira mais diferente do que o mundo ao meu redor. Então eu acabo me destacando porque eu vejo que as pessoas hoje em dia se vestem iguais, e justamente por conta disso, porque as pessoas elas estão indo pela tendência de como as outras pessoas estão agindo, pensando, se portando, vestindo. Existe uma história de um amigo do filósofo Sócrates chamado Querefonte. E certo dia este Querefonte ele foi até o templo do oráculo, o oráculo de Delfos. Na mitologia grega antiga, as pessoas acreditavam que os oráculos eram pessoas que tinham um certo tipo de ligação com os deuses. Então as pessoas faziam perguntas para este oráculo, para o oráculo daquela época, porque eles acreditavam que esse oráculo ele tinha ligação com o Deus. Então o oráculo passava a pergunta das pessoas para os deuses, e os deuses enviavam a resposta para as pessoas através do oráculo. Então esse oráculo ele fazia a ligação entre as pessoas, entre as dúvidas das pessoas e os deuses, e através dos oráculos os deuses davam a resposta para as pessoas. Era isso que se acreditava na mitologia grega antiga. E existia uma sacerdotisa chamada Títia, e se acreditava que essa sacerdotisa ela era oráculo do deus Apolo. E este amigo de Sócrates, o Querefonte, ele fez a seguinte pergunta para Títia: existe alguém em Atenas que seja mais sábio do que Sócrates? E a resposta da oráculo foi que não existe nenhuma pessoa em Atenas que seja mais sábia do que Sócrates. E Querefonte ficou entusiasmado com aquela resposta e queria logo sair correndo para dar a resposta para Sócrates. E chegando para Sócrates, ele falou: Sócrates, os deuses falaram que você é a pessoa mais sábia de Atenas. E Sócrates ele achou aquilo intrigante, porque ele pensava: como assim? Os deuses devem estar me pregando uma peça. Eu não posso ser o homem mais sábio de Atena, eu não posso ser a pessoa mais sábia de Atena, porque uma pessoa sábia já sabe de tudo. Eu tenho muito o que aprender. Eu me considero mais um amigo da sabedoria. Amigo da sabedoria em grego significa filósofo, e foi aí que surgiu a palavra filósofo, amigo da sabedoria. Então o Sócrates ele pensou que os deuses, que o deus Apolo estava dando para ele um enigma, ele tinha que resolver aquele enigma, porque ele, como que assim ele não existia ninguém mais sábio do que ele. Então o que o Sócrates fez? Ele saiu na rua fazendo perguntas para as pessoas que eram consideradas sábias. Por exemplo, o Sócrates ele tinha um amigo que praticava esgrima. E o Sócrates chegou para esse amigo dele: por que você acha que as pessoas têm que praticar esgrima? E o amigo do Sócrates respondia coisas como: para as pessoas terem coragem no campo de batalha, para conseguir se defender na batalha, para as pessoas se tornarem corajosas. Aí Sócrates se questionava: mas coragem, o que é coragem? Porque coragem não é, você não precisa de coragem apenas quando você vai para uma batalha. Você precisa de coragem para falar em público, por exemplo. Você precisa ter coragem para tomar decisões, para cortar laços com pessoas. Tanto faz. Coragem não se limita apenas a ir para a batalha. Até porque às vezes você tem que entender que a melhor estratégia não é você avançar na batalha, e sim recuar e deixar o inimigo vir até você. Então você precisa de coragem e sabedoria para poder fazer isso também. Então este amigo de Sócrates não conseguiu responder a pergunta: o que realmente é coragem então? Então Sócrates ele não ficou satisfeito com essa pergunta. Então ele saía fazendo esse tipo de pergunta para as outras pessoas, para saber o que elas pensavam, o que elas achavam, qual era o nível de sabedoria dessas pessoas. E Sócrates ia ficando cada vez mais intrigado, porque as pessoas elas achavam que elas sabiam de tudo, só que elas não conseguiam responder às perguntas de Sócrates. Então Sócrates ele conseguiu, através disso, desvendar este enigma que os deuses tinham deixado para ele. Todo mundo em Atenas achava que, por terem dominado coisas simples, sabiam de tudo, já dominavam tudo, entendiam de qualquer assunto. E Sócrates ele entendeu que ele era uma pessoa ignorante, que na verdade ele não sabia de nada, que ele tinha muita coisa a aprender ainda. Então por isso que tem a famosa frase associada ao Sócrates: só sei
que nada sei. E essas perguntas que Sócrates fazia para as pessoas ainda podem ser feitas para você, para as pessoas que estão ao seu redor. No que você acredita, suas opiniões realmente partem de você? Por que você acha que o que você acredita está certo? Você realmente encontrou uma verdade para você ou você foi apenas atrás de pessoas que concordavam com você? Talvez a liberdade não comece quando encontramos respostas certas, mas sim quando fazemos as perguntas certas. Hoje não precisamos mais de correntes. As redes sociais e o algoritmo já decidem o que é certo e o que é errado. O algoritmo já decide por nós mesmos o que nós vamos ver. A publicidade decide o que nós vamos desejar. Nós desejamos às vezes algum objeto, alguma vestimenta, simplesmente porque isto está em alta, porque a publicidade deste objeto está em alta, então está todo mundo usando, então isto faz o nosso cérebro querer que nós queremos aquele objeto também. Nós vemos isso muitas vezes quando uma determinada roupa está em alta. Nós andamos na rua e vemos muitas pessoas usando exatamente a mesma peça de roupa, porque a publicidade molda no nosso cérebro o que nós desejamos. As redes sociais decidem o que vai ser normal, o que será normal, e nós achamos que isto é algum tipo de liberdade, mas na verdade nós estamos sendo moldados a pensar de uma determinada maneira, e hoje em dia isto é muito mais forte, muito mais poderoso por conta de diversos estímulos com várias redes sociais, por conta da conexão que nós temos com o mundo o tempo todo. Nós conseguimos ver notícias em questão de instantes ali, nós já temos notícia, nós já sabemos de informação de determinada pessoa que vive a sei lá quantos quilômetros da gente, nós já conseguimos saber informação sobre essa pessoa. Então por que a maioria das pessoas não quer pensar? Porque pensar dói. Pensar faz com que a gente corra o risco de estarmos errados, de questionar as nossas próprias ideias, de colocar o que nós acreditamos em jogo. E a maioria das pessoas não quer ser questionada, porque ser questionado é algo desconfortável. Então é muito mais confortável apenas repetir o que está em alta, o que todo mundo está falando, o que a grande maioria das pessoas está usando. É muito mais confortável, porque aí nós não precisamos correr o risco de pensar que estamos errados, porque o nosso cérebro pensa, se está todo mundo fazendo isso, se está todo mundo usando isso, então isso deve ser a maneira certa de agir, isso deve ser a peça certa de vestir, porque está todo mundo usando, isso deve ser confortável. E é isso que o cérebro identifica. O cérebro, ele gosta de padrões. Então me diga, você realmente pensa? Eu quero que você pense sobre isso, se você realmente pensa ou se você foi moldado de acordo com o seu cotidiano, de acordo com a sua realidade. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.